Olá, amigos! Hoje estamos aqui a celebrar uma festa muito importante, conhecida como a Solenidade do Pentecostes. A palavra Pentecostes vem do grego e significa 50 dias. Sabiam que a festa do Pentecostes tinha um antecedente muito antigo em Israel? Sim, na verdade era conhecida, dentre várias outras coisas, como a Festa das Semanas. Era uma celebração alegre, na qual se misturavam elementos religiosos e agrícolas. Tinha lugar 50 dias depois de se ter metido a foice para a primeira colheita da cevada e do trigo. Entre os elementos religiosos destacava-se a lembrança da aliança que Deus celebrou com o seu povo no Monte Sinai. Durante a festa, muitas pessoas acudiam a Jerusalém, multidões de judeus que viviam fora de Jerusalém. Bem, mas hoje estamos aqui para falar sobre o outro significado do Pentecostes, aquele que tem a ver com o nosso amigo Jesus Cristo. Curiosos? Vamos escutar. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar por agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Como já sabem, este Evangelho é referente à solenidade do Pentecostes. Os israelitas, habitantes de Israel, associavam este número ao significado de plenitude, a Semana das Semanas. Nesta celebração comemoravam, para além da aliança estabelecida com o seu povo, os 50 dias após a liberdade da escravidão do Egito. Celebravam também a festa da colheita, que garantia sustento de um ano inteirinho. Mas qual o significado cristão desta solenidade? A festa cristã do Pentecostes começa com aquele pequeno grupo de discípulos que se encontravam medrosos e desanimados no cenáculo, a grande sala da ceia, depois da crucificação e morte de Jesus. Jesus confiava tanto neles e gostava tanto dos seus amigos que lhes apareceu várias vezes depois da ressurreição. Mas desta vez decidiu dar-lhes uma missão com um presente. Jesus enviou-os como testemunhas da vida e disse-lhes: Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Mas Jesus sabia que o medo que estavam a sentir por vezes podia ser um impedimento para conseguirem cumprir a missão que lhes pedira. Então soprou sobre eles e deu-lhes o Espírito Santo. Mas que belo presente! O Catecismo da Igreja Católica diz que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, Filho de David. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem.
tornam os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo lembra que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos, portanto, herdeiros, não é? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O Papa Francisco explica-nos direitinho o que cada dom desenvolve quando permitimos que o Espírito Santo atue em nós, claro. Querem escutar? Dom de ciência. Faz que o cristão penetre na realidade deste mundo sob a luz de Deus. Vê cada criatura como reflexo da sabedoria do Criador e como caminho a Deus. Leva o homem a compreender o vestígio de Deus que há em cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só nele pode descansar, como disse Santo Agostinho. Por este dom, o cristão reconhece o sentido do sofrimento e das humilhações no plano de Deus, que liberta e purifica o homem. Dom do entendimento ou inteligência. Ajuda-nos a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e a entendê-las. Por ele, o cristão completa os mistérios da fé. É um entendimento diferente daquele que o teólogo obtém pelos estudos. Por esse dom, conhecemos os nossos pecados e a nossa miséria. Os santos, quanto mais se aproximam de Deus, mais tiveram consciência do seu pecado ou da sua distância de Deus. Dom da sabedoria. Dá-nos um conhecimento da verdade revelada por Deus. Abrange todos os conhecimentos do cristão e põe-nos sob a luz de Deus. Mostra a grandeza do plano do Criador e a sua omnipotência. Vem da intimidade com o Senhor. Dom do conselho. Permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida, para que se comporte como verdadeiro filho de Deus. Isso, às vezes, exige coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo inspira-nos a agir no momento oportuno. Todas as coisas têm o seu tempo e tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Fora desse momento preciso, o que é oportuno pode tornar-se inoportuno. Nem sempre é fácil discernir se é oportuno falar ou calar, ficar ou partir, dizer sim ou dizer não. Dom da piedade. Orienta-nos em todas as relações que temos com Deus e com o próximo. São Paulo refere-se a isso, dizendo: recebestes o Espírito de adoção filial, pelo qual bradamos: Abba, ó Pai. Este dom leva-nos a aceitar Deus como Pai e a considerar o facto de que Deus é sumamente santo e sábio. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. É o dom da piedade que leva os santos a desejar, acima de tudo, a honra e a glória de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado, segundo São Bento. É também o dom da piedade que desperta no cristão a inabalável confiança em Deus Pai. Este dom leva o cristão a ver o outro como irmão e a amá-lo como filho de Deus. O dom da fortaleza dá-nos força para a fidelidade à vida cristã, cheia de dificuldades.
Jesus disse que o reino dos céus sofre violência dos que querem entrar e violentos se apoderam dele. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo dá-nos a coragem necessária para a luta diária contra nós, com os nossos problemas, com paciência, perseverança, coragem e silêncio. Esta força divina transforma os obstáculos em meios e dá-nos a paz, até nas horas mais difíceis. O dom do temor. O temor de Deus leva-nos a amá-lo, não tão profundamente que ficamos com receio de o ofender, mas não tem nada a ver com o temor do castigo, mas sim com o temor do amor do filho para com um pai. Não há verdadeiro amor sem este tipo de temor. Pelo dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois é o Espírito que move o cristão a dizer não à tentação. O dom do temor de Deus está ligado à virtude da humildade que combate os impulsos confusos do coração para não ofendermos ou magoarmos Deus. Tantos dons que o Espírito Santo nos dá, mas que belo presente que Jesus nos deixou para seguirmos pelos bons caminhos e anunciarmos a sua palavra. Nós recebemos pela primeira vez estes dons no nosso batismo e depois eles palpitam dentro de nós. Se estivermos bem alerta e em constante sintonia, em oração, com Deus Pai e Deus Filho, conseguimos escutar Deus pelo Espírito que habita em nós. Só assim conseguimos no nosso dia a dia ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus, julgar com o juízo de Deus. Estes são os poderes que nos confere o Espírito Santo e todos podemos tê-los. Só devemos pedi-los ao Espírito Santo e aceitá-los com muito amor. Depois de crescidos em estatura, graça e sabedoria, podemos confirmar estes dons, fortificá-los. Podemos ser nós batizados a optar usar os dons de Deus na nossa caminhada. É através do sacramento da confirmação ou crisma que conseguimos fortalecer os poderes que nos foram confiados, que nos foram dados no dia do nosso batismo. Mas que grande responsabilidade! Achavam que o crisma servia apenas para sermos padrinhos? Nada disso! Precisamos do crisma para sermos padrinhos, porque com estes dons, fortalecidos por Deus, já temos todos os poderes que precisamos para trazer mais vidas para a grande família de Deus e conduzi-las, claro, pelo caminho da luz, pelo caminho de Jesus. Entenderam todos os dons que o Espírito Santo nos deixa? Bora lá, família! Não desperdicem os dons do Espírito Santo que habita em vós. Até para a semana, beijinhos!